Um dia eu acordei com uma ideia louca, aí eu cheguei na minha consulta e falei pro Dr. Pedro, eu quero pular de paraquedas. Ele deu risada, não acreditou, mas no final ele falou pra mim assim, olha, você pode pular, só não esquece de colocar o paraquedas. E isso me mostrou que ele é uma pessoa muito humana, que ele valoriza os meus sonhos, né? Ele me deixa fazer as coisas mesmo fazendo o tratamento. E hoje eu estou viva graças a ele e eu não esqueci o paraquedas. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Aqui Roberto Cabrini e esse é o Conexão Repórter de hoje, ou quase. Não é exatamente isso. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. É um debate urgente no país. A importância do diagnóstico precoce, uma realidade para poucos. A defasagem é assustadora. Eu estava conversando, e vocês terão a oportunidade de ter aqui o convívio e ter o conhecimento compartilhado de alguns dos maiores especialistas do país nesse assunto, mas, não sei se vocês têm conhecimento, mas de cada 10 casos de câncer na rede privada, 7 são diagnosticados precocemente. E se o câncer é diagnosticado precocemente, a possibilidade de cura chega a 80%. É claro que essa estatística não é fácil, porque diferentes tipos de câncer vão ter estatísticas diferentes. Mas acredita-se que 80%, ou pelo menos a maioria dos casos, são efetivamente curados, desde que descobertos precocemente. Então, se na rede pública de cada 10, 7 são descobertos precocemente, vocês imaginam quantos são descobertos precocemente, quantos são diagnosticados precocemente na rede pública? Vocês fazem ideia disso? O número impressiona. De cada 10 casos, apenas 2. Essa é a defasagem. Os números em países mais avançados chegam a 8, ou até 9, nos países mais avançados. Portanto, na rede privada, nós não estamos distantes desse número. Mas na rede pública, a defasagem é assustadora. E é para isso que todos nós estamos reunidos aqui, nesse debate diagnóstico precoce, uma realidade para poucos, organizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que é a ABRALE, que é uma associação que luta como poucas instituições desse país para popularizar o atendimento do câncer no nosso país. Eu falava de estatísticas e elas são importantes, mas para nós jornalistas, tão importante quanto apresentar estatísticas, e as estatísticas mostram a realidade de um país diante da possibilidade ou não de solução dos seus problemas, mas para nós jornalistas, tão importante quanto mostrar números é mostrar faces. Por trás de cada número tem uma face, tem um corpo, tem uma alma, tem uma história de vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de eu chamar aqui alguns dos maiores especialistas nesse tema, um tema vital quando se fala no combate ao câncer no país, a importância do diagnóstico precoce. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Vamos dar alguns rostos, vamos dar cara a números que às vezes são frios. Vamos ver, portanto. Ela é conhecida no hospital como a garota sorriso. Uma simpatia que cativa. Por que dizem que você é tão simpática assim, Rebeca? É porque eu sempre tô muito alegre, fico brincando com os enfermeiros, brinco com todo mundo. Que inspira todos a lutar contra qualquer adversidade. Saber disso é uma coisa horrível,
Mas a gente tem que pensar por um lado, olha, agora eu sei o valor de tudo mesmo. Eu valorizo coisas que antes não valorizava. Eu sei o amor que é ter por uma pessoa, agora sem mesmo nem conhecer ela. Então, assim, passar para as pessoas assim, amar o próximo sem saber, sabe, a quem. Ela se chama Rebeca. Tem só 14 anos e sofre de um tipo de enfermidade no sangue que começa na medula óssea. A leucemia. Demorou para aceitar ou foi rápido? Sim, um pouco assim no começo que eu chorava. Você chorou muito? Chorei bastante. A gente sempre pergunta, né, por que eu, né? Por quê? Depois eu comecei a aceitar, porque Deus tem um propósito na vida de cada um, né? E eu tenho certeza que Ele tem no meu, na minha vida. A menina do riso fácil não está sozinha nessa luta contra o relógio. Está cercada no hospital por outras crianças, outros adolescentes, que também sofrem de câncer, manifestado em suas mais variadas formas. O que é que ele tem? Ele tem câncer, tinha câncer no rim, agora graças a Deus não tem mais. Qual o seu caso, você sabe? Eu tenho linfoma. Eu quero melhorar, ficar muito bem para poder voltar para escola e voltar a ficar em casa com a mamãe e com a Alice. Como é que está o tratamento? Tá indo bem. Olhares inocentes, expressões infantis. Você gosta mais de mim ou do Batman? Do Batman. Tá certo. E você tá bem? Tô. Qual que é o seu sonho? O que você quer ser quando você crescer? Você já pensou nisso? Adulto? Muito bem. Unidos por uma guerra que se trava. Vai deixar eu dar força. Você confia muito na cura? Demais. Todo dia você tem esperança que apareça um valor. Todo dia eu peço a Deus. E pela capacidade de sonhar, que se recusam a renunciar. Quero ser médico, cirurgião pediátrico. Eu quero cuidar das crianças. O que você quer ser? Qual que é o seu sonho? Ser cientista, inventor e jogador de futebol. Nossa! Deus pode me levar e fez a cura da minha alma. Ou seja, se você não sarar, não significa que Deus tenha falhado. Não, É isso que você quer dizer? exatamente. Me tornei amigo de Rosa. Nessa altura eu já posso considerar meu amigo. Posso falar isso? Ela me fazia confidências. Gostaria muito de sarar para te receber na minha casa. Opa! Nada é impossível na vida, não é isso? Sim. Deus pode. Me mostrava como se enfrenta a morte com dignidade e paz de espírito. O que essa fase da sua vida mudou em você? Muita coisa. Antes eu trabalhava. Hoje eu vejo que o tempo que eu trabalhei não foi de tudo perdido, mas foi uma boa parte. Né? O tempo que eu deixei de estar com os meus filhos para trabalhar. E você mudou para melhor? Mudei, graças a Deus eu mudei. Tive tempo. Eu tive a oportunidade de melhorar como mãe, como filha, Com quem que você acha que fez o reparo principal? para os meus filhos. Se você pudesse voltar no tempo, Voltava. o que você faria diferente? Eu assistia todas as apresentações da escolinha. Dos dois. Né? Dos dois. Mas pelo menos você conseguiu falar isso para eles. Sim. Pedi Isso te perdão fez pra bem? ele. Você pediu perdão para eles. Pedi. O que você falou exatamente? Pra eles me perdoarem pelos os momentos que era para mim estar presente e eu não estava. Mas você estava trabalhando, né? Ganhando o pão nosso de cada dia. Sim, mas tem limite, né?
ter limite. Você acha que daria para ter feito diferente? Ah, sim, com certeza. Momentos marcantes. Quando a gente está bem com Deus, quando a gente está bem espiritualmente, psicologicamente, não tem por que ter medo. É por esses brasileiros, por essas brasileiras que nós estamos aqui. Numa homenagem à vida, numa luta pela vida. É uma situação que tem que ser vencida no dia a dia. A cada dia, uma pequena vitória. Pequenos detalhes podem fazer grande diferença. Eu considero esse um dos debates mais importantes de todo esse congresso. Diagnóstico precoce, uma realidade para poucos. E nós contamos com alguns dos mais importantes especialistas, verdadeiras autoridades nesse assunto, que com certeza vão prestar uma importante contribuição. Eu gostaria de chamar cada um dos nossos expositores, cada um dos nossos palestrantes, para se juntarem a mim aqui em cima. Vamos começar pela doutora Mayra Calef. Doutora Mayra Calef, que é médica e presidente voluntária da Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Saúde de Mama, a FEMAMA. Atualmente, ela é chair do Comitê Executivo do City Cancer Challenge, em Porto Alegre. Agora, eu gostaria de chamar, para se juntar a nós, a deputada Silvia Cristina Mâncio Chagas. Palmas para ela. A deputada federal, ela é presidente estadual do PDT de Rondônia, vice-líder do partido no Congresso Nacional, é também ex-paciente de câncer de mama e é também jornalista, colega jornalista. E a primeira negra do seu estado a assumir uma posição na Câmara Federal. Portanto, ela fez história no seu estado, entre tantas contribuições. Ela atualmente coordena a Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer. Seja muito bem-vinda. Gostaria de convocar nesse momento a doutora Kátia Ramos Moreira Leite. Seja muito bem-vinda, doutora Kátia. A doutora Kátia é professora associada no Departamento de Cirurgia da Universidade de São Paulo. Obrigado pela presença. Estamos honrados. Gostaria de convocar nesse momento o doutor Antônio Buzaide. Seja bem-vindo, doutor Buzaide, a quem eu tive o privilégio de entrevistar muitas vezes, uma grande autoridade, e além de brilhante cientista, brilhante médico, é também um humanista, um homem que sempre se preocupou muito com o ser humano. Ele é membro do Comitê Gestor do Centro Oncológico do Hospital Israelita Albert Einstein, diretor médico-geral do Centro Oncológico e da Beneficência Portuguesa de São Paulo, fundador do Instituto Vencer o Câncer. E agora eu gostaria de convocar o Dr. Paulo Rossi Menezes. Seja bem-vindo, doutor Paulo. O doutor Paulo é médico e coordenador da Coordenadoria de Controle... Seja bem-vindo, doutor Paulo. Privilégio tê-lo aqui. Ele é médico e coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Gostaria de lembrar que cada um dos nossos palestrantes, cada um dos nossos debatedores, vão ter, nesse momento, 10 minutos, e a gente tem o relógio aqui, até porque, lembrem-se que depois a gente vai fazer o debate, o que não vier para falar na apresentação inicial, a gente pode falar, respondendo as perguntas, e eu gostaria de dizer, inclusive, que nós vamos tentar, à medida do possível, abrir esse debate para perguntas da plateia também. Vou fazer algumas perguntas minhas, mas gostaria também, na era da interatividade, de convocar vocês aí da plateia para participar e fazendo perguntas. Eu acho que é uma contribuição muito importante. Vamos começar, portanto, com a doutora Mayra Calef. Boa tarde. É uma honra e certamente uma responsabilidade estar aqui falando nesse painel tão importante que a Abrale nos proporciona. Todos juntos mesmo contra o câncer.
acho que para nós, assim, da FEMAMA e de outras organizações que eu participo, um dos momentos que a gente vê a comunidade do câncer reunida. E nós precisamos, cada vez mais, nos identificar com isso. O vídeo que apareceu aqui é uma excelente oportunidade para que a gente faça várias reflexões. E eu aqui me coloco agora não só como uma médica que enfrenta, eu sou mastologista, cirurgiã, que enfrenta todos os dias, durante muitas décadas, o desafio que é tratar o câncer de mama, que não chegou cedo e que, dentro do nosso sistema público de saúde, por exemplo, é o mais difícil de ser tratado. Talvez o câncer inicial da mama, a gente não tenha muitas diferenças entre o público e o privado, mas elas crescem, cria-se um abismo no câncer de mama entre o público e o privado. Eu vou ficar aqui, então. Melhorou? Não vou repetir, tá? Entre o público e o privado, quando a gente vê um câncer mais tardio. Não só pelo que vai custar para ela essa doença, mas também o que vai custar como para os nossos cofres públicos. Não tem mais como pagar essa conta de tanto câncer avançado. Então, no nosso entendimento, o câncer precisa ser visto como um problema de atenção básica. Já que esta é a conversa atual do Ministério da Saúde, meio que, talvez, no momento atual, excluindo a questão do câncer, que já em algumas cidades é a primeira causa de morte entre a população, superando o cardiovascular. Porto Alegre vive essa realidade já. Então, o que fazer para ajudar o paciente com câncer e talvez ajudar o governo a resolver esse problema? Bom, já de antemão, amanhã, no painel que nós vamos fazer da FEMAMA, às 11h15, nós vamos trazer algumas ideias para ajudar os governos a solucionar o problema. Mas, então, eu queria deixar para vocês assim uma frase. Se querem se desligar, dar uma sonequinha, o câncer é um problema de atenção básica. Se a gente não começar lá no posto de saúde a pensar nisso, não fazer diagnósticos complexos, nós não vamos conseguir encaminhar esse paciente a tempo. Então, eu venho aqui falar sobre uma iniciativa da sociedade civil, sobre o projeto de lei dos 30 dias, junto com o governo. Próximo. Eu não tenho para passar, né? Acho que não. Quem é que passa para mim? Ah, tem tudo aqui. Tá. Então, os pilares de atuação da FEMAMA, desde que a FEMAMA nasceu, a FEMAMA é a Federação Brasileira de Grupos de Pacientes, instituições que lutam contra o câncer de mama. Mas agora a nossa atuação já é bem maior do que isso. Os pilares de atuação da FEMAMA, desde 2006, quando ela começou, falavam no tempo máximo entre a primeira consulta e o início do tratamento, nós tínhamos uma meta que ele fosse 30 dias. E que, com esse tripé que falava da mamografia e cumprimento de protocolos médicos, estou falando de 2006, gente, se vão lá, quase 14 anos, 95% de cura e 100% de atenção integral ao paciente oncológico, com qualidade de vida em todas as fases da doença. Isso não é utopia. Em lugares onde prestam uma medicina socializada, isso a gente consegue esses dados. A gente pensava que, se tivesse esses 3 tripés, o impacto seria grande. Então, a gente reuniu, hoje em dia, nós somos 71 ONGs em 18 estados e o Distrito Federal, lutando por esses 3 pilares. E, hoje, é música no meu ouvido estar aqui falando isso dentro do TJCC.
Para nós sempre foi muito importante pensar na jornada do paciente oncológico. Então, os intervalos no câncer. Existe um grande intervalo no câncer que ele está lá na atenção básica. E outro nessa coisa da alta complexidade. Cada vez que fala em alta complexidade no Brasil, a pilha acaba, porque parece que a gente não tem como lidar com isso. Não, vamos lidar com isso lá na atenção básica. E lá na atenção básica tem os primeiros sintomas, a primeira consulta, tem o início da investigação, tem o encaminhamento para o especialista. Tudo isso está dentro da nossa proposta dos 30 dias pela FEMAMA. 30 dias a gente já alargou, não é ao primeiro tratamento, quando a gente sonhava lá no início. A gente desmembrou. Já conseguimos aprovar a lei dos 60 dias, que é do diagnóstico anatomopatológico até o primeiro tratamento, em qualquer fase, em qualquer tipo de câncer. Agora, a gente vem batalhando desde 2015, efetivamente, pela proposta do PL 30 dias. E eu vou contar um pouquinho para você sobre isso. Já para ter uma ideia, por exemplo, exemplos, tá? 57 dias, em média, o tempo médio para realizar uma mamografia é 36 dias, o tempo médio para resultado do exame de mamografia, 21 dias, são quase 60, e aí ela será encaminhada, em caso suspeito, para um especialista que pedirá uma biópsia, que... assim vai. Então, a missa é longa. O diagnóstico ágil aumenta as chances de cura do câncer. Existe um aumento do risco de morte na ordem de 1 a 3% por semana de demora em estágios avançados, comparados com câncer em estágio inicial. Isso é um estudo de 2019 que mostra que isso vale para mama, para pulmão, para rim e para pâncreas. Não estou dizendo que não vale para os outros, foi aqui que fizeram o estudo. Os pacientes diagnosticados em estágio avançado são a maioria nos hospitais da rede pública. E 75% hoje em dia da população brasileira precisa da rede pública. Como exemplo também, eu trago que 44% dos casos de mama são diagnosticados em estágios com baixas chances de cura, estágio 3 e 4. No câncer de tireoide, chega a ser 80% em estágio 3 e 4. Agora, isso é um lado da moeda. Tem outro lado do custo do tratamento. Quanto maior o estágio, mais custa. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas isso é um trabalho que está publicado do SUS de 2016. Quer dizer que não é coisa só para inglês ver. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que os custos de tratamento, segundo o Observatório do Câncer, 7 vezes maiores do que as ações que poderiam ser despendidas em ações de prevenção. Custa mais quanto maior é o diagnóstico. E a auditoria do TCU, e eu chamo a atenção para um grande aliado que nós temos no Brasil, que é o Tribunal de Contas da União, que, em junho de 2019, mostrou uma evidência que a gente já conhecia, só que não era de dentro mesmo do governo essa própria, vamos dizer assim, essa ideia de demora mais para realizar a primeira consulta com o especialista, a morosidade entre o pedido, prazo tardio, demora no retorno. A auditoria do TCU revelou que cada vez é maior o diagnóstico, cada vez mais tardio o diagnóstico. De acordo com o próprio Carlos Ferraz, do TCU, ele diz que é preciso questionar se vale impor algumas penalidades aos gestores por descumprimento de prazo do diagnóstico. Existe um acórdão publicado a semana passada ao Ministério da Saúde, dizendo, por favor, do TCU, apresentem um plano de ação até novembro de 2019 para agilizar os processos de diagnóstico do câncer. O TCU, em 2010,
fez um grande favor, um grande trabalho para o câncer no Brasil. Ele denunciou que não havia aparelhos suficientes de radioterapia e, com isso, o Ministério anunciou a compra de 80 novos aparelhos. Nem todos estão em funcionamento, mas a expectativa é que, até o final de 2021, 100% estejam em funcionamento. Para dar uma pincelada de 30 segundos, que estão me olhando aqui, o trâmite agora, de 2015 a 2018, a gente, junto com a deputada Carmen Zanotto, dentro do Congresso, batalhou muito para aprovar, e, por unanimidade, aprovamos a lei dos 30 dias para o diagnóstico. Em dezembro de 2018, fizemos muita coisa nesses 3, 4 anos, mas essa lei está no Senado, que agora se chama PLC 144, esperando aprovação em comissões. Foi encaminhado para a votação, porque ela conseguiu a aprovação do CAS, que é o mais difícil, e foi retirado da pauta, porque ele seria negado. Os próximos passos, e eu queria combinar aqui com vocês, que isso é o apelo da FEMAMA e da comunidade por câncer e dos pacientes, que a gente tem que ficar de olho, porque ela está lá, dentro do Senado, já tem uma emenda. Com essa emenda, ela volta para o Congresso, para a Câmara, e aí vai. E vai. Fique de olho para que o Senado aprove urgentemente esse PLC. Esse PLC se chama 143 de 2018, e a FEMAMA está fazendo uma ação integrada com outras ONGs para fazer uma manifestação via redes sociais para que a gente consiga aprovar esse projeto e conseguir sair desse dilema. Estágios avançados custam mais, custa vida e custa para nós, para o cofre público. Obrigado. Esta foi a doutora Mayra e a sua brilhante pincelada de 30 segundos. Mas, com certeza, uma contribuição fundamental. Pode ficar de pé ou pode ficar sentada, como a senhora se sentir melhor, para a sua exposição de 10 segundos, com direito a uma pequena pincelada depois. Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer grande estar aqui. Quero agradecer ao Movimento Todos Juntos contra o Câncer pelo convite e poder estar com pessoas ilustres que já admiro há tantos anos e poder compartilhar de um mesmo painel. E, como jornalista, também não posso deixar de fazer a minha tietagem para o Cabrini, né? Que bom que você está aqui e eu fico muito feliz. Então, vamos lá. Eu já estou preparada, porque as questões vão vir todas para mim, tá? Podem vir. Como presidente da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, nós assumimos em março desse ano. É meu primeiro mandato enquanto deputada federal, e conheço muito, um pouco, de tudo um pouco com relação ao câncer. Primeiro por ser paciente e depois também, como a doutora que estava aqui, de fazer parte de um grupo de luta para que as políticas públicas também possam mudar. E, nesse ano em especial, estando do outro lado, podendo, enquanto gestora, enquanto parlamentar, também dar a nossa contribuição lá na Câmara Federal. Não é fácil, nós somos 513 cabeças pensantes, mas estamos trabalhando para que tudo possa mudar. Com relação ao diagnóstico precoce, nós devemos, em todo momento, aprimorar a consciência da população, especialmente, eu moro na região amazônica, no norte, em Rondônia, e ainda ouço de que deixa para depois a gente faz, não vamos procurar, senão a gente encontra. E eu sempre brinco, é melhor encontrar em estágio inicial do que descobrir depois, numa fase um pouco mais difícil, e a gente sabe que, especialmente o câncer, o diagnóstico precoce ele é extremamente importante para a cura que nós queremos, né? Melhorar também a capacidade diagnóstica,
demora-se muito hoje, especialmente na rede básica, fazer todos os exames preventivos de uma maneira rápida para que esse diagnóstico seja feito. Há poucos instantes, quando a doutora estava falando dos 57 dias, em média, pelo SUS, isso, na região a que eu represento, a gente tem mais dificuldades, infelizmente. Os objetivos que a gente quer, né, aliado às estratégicas de prevenção, diagnóstico, fornece ao paciente uma maior chance de cura e sobrevida, que é isso que se quer. Quanto custa uma vida? Nós vamos falar do PL dos 30 dias daqui a pouco, e nós queremos o tempo todo que as pessoas tenham oportunidade. Essa história de dizer que quem tem câncer, né, pode realmente não ter mais vida, isso é mentira, né? Nós temos avançado muito com relação aos trabalhos, às pesquisas, e temos excelentes profissionais aqui que realmente fazem a diferença, e hoje ter câncer é como ter qualquer outra doença, e se descoberta em estágio inicial, a gente sabe que a gente pode efetivar isso. Tramitam atualmente na Câmara 92 proposituras legislativas, incluindo projetos de lei de emenda constitucional. São muitos, até nem deveria ter tantos. O que nós queremos é a efetivação de alguns que realmente vai fazer a diferença, porque não adianta ter leis que elas não são atendidas. Então, são muitas que nós temos lá, inclusive com a Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, nós estamos estudando para que nós possamos avançar com algumas que são extremamente importantes, que eu já digo para vocês. Tá? E, é claro, a maioria delas objetivo diagnóstico precoce, que é o que nós estamos falando hoje, e que é extremamente essencial para o que o povo brasileiro realmente está esperando. Como eu disse, elas precisam ser cumpridas, porque senão não adiantaria estar lá fazendo esse debate. Tramita no Congresso Nacional, como já foi falado, está lá no Senado, o PL dos 30 dias, tá? É o de número 143, 2018. Há alguns meses, ele chegou ao Senado, e nós, com muita expectativa, enquanto presidente da Frente Parlamentar, e quando ele foi tirado de pauta, nós imediatamente encaminhamos um documento através do presidente Davi Alcolumbre, para que fosse levada aos demais senadores, e visitamos vários outros colegas senadores, para que eles entendessem de que aquele grupo que pediu a retirada e que, no momento, falava, se não, isso vai ficar muito caro, e nós debatemos e fizemos um enfrentamento de qual é o valor que a vida tem para que um projeto tão importante seja retirado, pensando na questão financeira e não na questão da vida. Então, nós estamos batalhando muito, inclusive, parabéns à FEMAMA e tantos outros órgãos, a Abrale, Vencer o Câncer, e tantos outros que nos procura para que nós possamos caminhar a passos largos, que é o que se precisa. Então, uma lei que já está tramitando desde 2015, e 2018 ela chega ao Senado, e ainda tem essa parada brusca, o que nós não estávamos esperando que isso fosse acontecer. Porque a luta foi grande, e, quando chegou lá, deu essa parada, e nós continuamos aí com esse enfrentamento. Tá? Também a lei de número 12.732, de 22 de novembro de 2012, para que os exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna sejam realizados no prazo de 30 dias. Então, ele alterou, ficou, todo mundo conhece pelo PL dos 30 dias, que já disse para vocês como é que está essa situação e o trabalho que nós estamos fazendo lá. Estabelecem casos de principal hipótese diagnóstica que seja neoplasia maligna, exames necessários à elucidação. E é aí também que nós precisamos, inclusive já tivemos várias reuniões lá no Ministério da Saúde, para que esses equipamentos também eles estejam disponíveis na rede básica, porque senão ele não caminha. A gente sabe da dificuldade que muitos têm de fazer as suas tomografias, as suas ressonâncias, e em redes básicas nós termos esses médicos especialistas para poder fazer o encaminhamento de maneira que vai surgir o resultado positivo que nós queremos. Então, isso também nós estamos trabalhando para que tenhamos um resultado realmente positivo para isso. Ainda falando especificamente sobre o caso do diagnóstico precoce, nós temos uma lei que também foi aprovada em dezembro de 2018, no ano passado, que é o 13767, que garante que todo trabalhador ou trabalhadora
tá? Isso foi adicionado também à CLT, que ele tenha a disponibilidade de se ausentar 3 dias do seu local de trabalho sem descontar dos seus salários para fazer os seus exames preventivos de câncer. Isso já está valendo, já foi sancionado, e nós estamos nesse debate para que cada mais pessoas tenham essa informação e que usufrua dessa lei, que ela é extremamente importante. Então, a lei de 13.767, de 2018, ela já foi sancionada, garante que todo trabalhador ou trabalhadora tenha esse tempo, para que não deixe para depois. 365 dias no ano, são apenas 3, que são suficientes, sem nenhum desconto na sua folha de pagamento, para que, de fato, ele dê atenção. A gente sempre deixa para depois. Os homens, ainda mais. As mulheres, nós, mulheres, até que nos preocupamos um pouco mais. Mas, enquanto seres humanos, nós temos que realmente levar isso tudo muito a sério, porque tem que dar aquela paradinha para cuidar da saúde, para que depois não pare por bastante tempo. Hoje, um tratamento de câncer, por mais rápido que ele aconteça, a gente para aí quase 1 ano, e eu sei muito bem disso, porque já vivi na pele. Então, é melhor parar esses 3 dias, pedir essa licença, para que a gente tenha a consciência de que é extremamente importante que se preocupe com esse diagnóstico. Então, nós estamos lá trabalhando, especificamente para as leis, como eu falei para você, estamos num primeiro mandato, e só para encerrar, eu também faço parte de um grupo de trabalho importante, que é o da modernização da tabela SUS. Eu sou a relatora, a tabela SUS há quase 20 anos, ela não é modernizada e atualizada. Isso vai não favorecer apenas a esse trabalho que nós estamos falando de câncer, mas em todos os outros problemas crônicos que nós temos na saúde. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, deputada. Gostaria de convocar agora para a sua participação inicial de 10 minutos a doutora Kátia Ramos Moreira Leite. Doutora. Boa tarde a Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer a Merula, que tem nos apoiado muito, né? Eu represento aqui os patologistas, a Sociedade Brasileira de Patologia, e a Merula tem sido assim uma guerreira, que ela é já por natureza, mas tem lutado ao nosso lado para valorizar o papel do patologista. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e também com essa mesa tão ilustre aqui. Para mim, é um grande prazer. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, vou fazer um pouquinho de propaganda de nós, patologistas, né? Então, nós estamos vivendo assim uma época deslumbrante, maravilhosa, da medicina e, particularmente, do câncer, né? Então, o que se fazia no final do século XIX ou no começo do século XX, que eram as grandes cirurgias, como essa, né? A mastectomia, a Halsted, que até a gente não é tão velho assim, né, Buzaide, mas nós vimos muitas cirurgias dessa aqui. Nós passamos por uma medicina completamente diferente, que é uma medicina onde a etiologia do câncer ela foi conhecida, e essa etiologia ela é baseada nas alterações moleculares. Então, hoje a gente não são coisas grosseiras, né, que o diagnóstico não é feito de uma maneira grosseira e nem o tratamento, mas a gente sabe exatamente o que é uma doença, por que ela aconteceu. E a consequência disso foi que o tratamento, uma vez que você sabe a causa exata da doença, você tem como fazer um tratamento específico. Então, se for o desenvolvimento desse número enorme de drogas-alvo, que a gente tem visto com resultados espetaculares no tratamento do câncer e até de outras doenças crônicas. E o que tem o patologista a ver com isso? Tem tudo. Olha essa fotografia. Essa fotografia é a fotografia mais linda que eu já vi na minha vida. Lógico, porque eu sou patologista. Cadê o patologista aqui? Ó, aqui, ó, no meio desse time multidisciplinar. Então, fala que a medicina moderna é multidisciplinar. Não é a medicina moderna que é multidisciplinar. Toda medicina bem feita sempre foi multidisciplinar. Então, aqui você tem o patologista na sala de cirurgia, olha o cirurgião operando com a mão, né?
com a manguinha levantada. E aqui você tem um grupo, você tem clínicos, você tem cirurgiões, e o patologista está aqui, foi chamado, né, para opinar. E esse é o pai da patologia, que é o Virchow, né? Então, desde Virchow, que é o nosso pai da patologia, a patologia está inserida na medicina. A medicina não faz nada sem a patologia. A patologia é uma parte fundamental de qualquer especialidade, de qualquer diagnóstico e tratamento. E isso aqui também está demonstrado nessa fotografia, que são as reuniões que a gente faz multidisciplinares, que são os tumor boards. A gente faz em qualquer especialidade, em qualquer doença, oncológico ou não, mas particularmente importante no diagnóstico e na escolha do tratamento do câncer. Então, aqui nesses grupos multidisciplinares, você tem os radiologistas, os radioterapeutas, os oncologistas, os clínicos e o patologista, mostrando aqui, aí eles ainda palpitam no nosso diagnóstico, eles falam, eu olhando essa lâmina, acho que não é bem isso que você falou. Então, aqui mostra que desde Virchow até hoje, o patologista é o espaço que ele tem que estar ocupando dentro dessas equipes multidisciplinares. Eu só trouxe um pequeno exemplo aqui. Nós temos aqui três exames de imagem aqui. São 3 doenças diferentes. O que é câncer, o que não é câncer? Como é que deve ser tratado esse nódulo aqui? Alguém quer arriscar? Não, né? Por quê? Porque aqui a gente não tem diagnóstico ainda, né? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma biópsia, né? E quem vai olhar essa biópsia? É o patologista. Aqui ainda a gente faz essa patologia virchoviana mesmo, que é olhar no microscópio e ver o aspecto da doença, e a gente então vai fazer um diagnóstico. Aqui é uma tuberculose, aqui é uma pneumonia bacteriana e aqui é um tumor, né? Então, você não consegue fazer nada se não for essa fase aqui. Essa etapa é uma etapa fundamental. Como é que você vai tratar a tuberculose? Isso é uma coisa assim? Não é simples, porque isso aí tem uma decorrência muito grande, tá? Financeira, física, etc., né? Então, o que você vai fazer? Tuberculose você tem, às vezes, que tratar por 3 anos, com um número enorme de drogas que trazem inúmeros efeitos colaterais. Se você tem uma pneumonia bacteriana, você vai tratar com antibióticos 10 dias, você vai ficar bem, você vai fazer uma fisioterapia também associada, você vai ficar bem. E o câncer, como é que você vai tratar? Agora é a nossa patologia moderna. Antigamente, pulmão, eles falavam assim para a gente, Buzaide, é verdade ou não? Isso aqui é pequena ou grandes células de pulmão? Não quero saber mais, nem precisa mais detalhes, não quero mais saber. Hoje, a gente tem, só de pulmão, a gente tem essa classificação. Rim, a gente tinha 4 tumores no rim, hoje a gente tem mais de 30. Né? E você tem que classificar, tem que fazer essa classificação. Por quê? Porque o comportamento da doença é diferente, porque o tratamento é diferente, o prognóstico, tudo é diferente. Então, você tem que fazer um diagnóstico correto. E, além disso, não só essa complexidade morfológica virchoviana aconteceu, mas também as alterações moleculares. De onde vem esse câncer? Então, um tumor de pulmão, ele pode vir de várias vias moleculares, de um distúrbio de várias vias completamente diferentes, né, de moleculares. Aí você tem uma série enorme de alterações que podem acontecer. Então, na mama, você tem vários tipos de câncer de mama, no pulmão, no estômago, etc., né? Então, isso é uma coisa fundamental. Então, a gente tem que descobrir o que é isso aqui. Então, como é que a gente faz isso? Isso aqui, o que aconteceu com essa evolução? Foi a mudança do tratamento. Então, o que você fazia só com cirurgia, como fazia o Halsted, você começou a fazer a radioterapia, depois uma quimioterapia mais genérica, depois combinações de quimioterapia, até que começaram, então, as drogas-alvo, e hoje a gente está nessa fase aí, já de imunoterapia altamente sofisticada, com excelentes resultados, né? Então, isso aqui foi uma mudança enorme. Então, o que a gente faz hoje? É um diagnóstico integrado. Você faz a patologia virchoviana, depois você tem que fazer uma série enorme de outros testes moleculares para saber que vias que são e qual é a história do câncer para você ir lá e tratar de uma maneira específica esse tumor. Né? E qual a consequência disso também? Você vai escolher a população que vai ser tratada. Não adianta você tratar todo mundo de uma maneira só, porque uma população vai responder a um tratamento X, a outra a um tratamento Y. E isso aí, a decorrência é custo financeiro, é o custo pessoal, são efeitos colaterais, etc. Então, o tratamento ele tem que ser tailored, né? Tem que ser o alfaiate fazendo um vestido especialmente para você.
né? Isso aqui altera completamente. Então, por exemplo, nessa curva, você tem aqui o uso da imunoterapia, né, do anti-PDL1, ele melhora muito a sobrevida, mas se você estiver tratando o indivíduo corretamente. Por quê? Porque é muito caro, né, e os efeitos colaterais não são simples, e a gente precisa saber se isso vai funcionar ou não. Tá certo? E como é que a gente faz isso? Usando o patologista também, é o patologista que faz isso. Então, ele vai pesquisar uma série de alterações moleculares que vão falar, não, esse é um candidato para o PDL1, para o anti-PDL1. Então, a gente vai por isso aí, ele vai responder e ele vai sobreviver ao câncer, ele vai fazer parte daquela linha de sobrevida melhor. Então, o que o patologista faz aqui? Agora vão ser 30 segundos, rapidinho também. A gente participa como? Na obtenção do material. Então, a gente está, ou no momento da biópsia, o patologista está lá, ó, esse fragmento está bom, ele é representativo do tumor, está bom para mim, está bom para eu fazer a histologia, está bom para eu fazer os testes moleculares, aí o doente vai internar uma vez, fazer o exame uma vez, uma biópsia uma vez. Custo. Ele não vai precisar voltar, porque não estava bom, não vai gastar e não vai demorar mais 30 dias ou mais 15 para marcar, etc. O patologista tem que estar lá. O patologista está na sala cirúrgica. Eu tiro mais tumor, menos tumor, está bom. Como é que está aqui as margens cirúrgicas? O patologista está lá. Você tem que fazer um processamento adequado, você tem que usar um fixador adequado, você tem que usar um processador adequado, você tem que ter condições para uma análise morfológica adequada, com gente treinada, e todo esse processo vai ser responsável por uma boa qualidade desses testes moleculares, que vão ser, então, a linha que vai te definir o tratamento. Então, você precisa de toda essa linha. O patologista faz parte de tudo isso. Ele vai fazer uma análise integrada. Ele não dá mais um diagnóstico X. Ele dá um X com todos os outros enfeites que você tem lá, as características que aquele tumor tem, que vão determinar o seu tratamento e o prognóstico que você tem e se você vai se beneficiar ou não de qualquer terapia. Então, esse é o diagnóstico. Então, nós voltamos aqui, então, ao Tumor Board, às equipes multidisciplinares que vão fazer essa maneira correta. A única coisa, a gente vê aqui, então, o Tumor Board, ele tem esse grupo, mais ou menos, de profissionais, mas hoje muito mais. Você tem pesquisadores, biólogos, psicólogos. Hoje você tem grandes grupos trabalhando juntos para o diagnóstico do câncer e para ditar uma conduta. E só isso, você tendo esse pessoal ali unido nessa medicina de qualidade, principalmente para o câncer, é que você vai ter o benefício, você vai tratar o indivíduo para que ele volte às suas atividades normais, para que ele possa produzir, ele possa usufruir do convívio da família, etc., de uma maneira plena. E a única coisa, a nossa meta como sociedade de patologia nós precisamos de reconhecimento do patologista. Então, o patologista tem que ser um indivíduo conhecido, o doente tem que saber que ele é importante na sua vida, porque o patologista, ninguém quer ser patologista. Patologista é médico? Eu nem sabia, né? Tem muita gente que fala, patologista nunca ouvi falar, né? Então, assim, uma coisa assim. O que nós somos hoje? Nós, aqui no Brasil, nós somos 3.200 patologistas. Então, nós temos 1,6 por cada 100 mil. Nos Estados Unidos, são 5,7 para cada 100 mil. E eles acham que é pouco, pelo aumento da demanda, da complexidade e daquele número elevado de câncer que a gente vai ter daqui por diante. Então, nós temos muito poucos. E o pior, por exemplo, no Norte e Nordeste, é muito pior. Você tem concentrações aqui no Sul-Sudeste. A remuneração, você tem que ser bem remunerado. Ninguém quer fazer patologia. Receber R$ 25,00 numa biópsia, R$ 7,00 por uma citologia, para fazer um diagnóstico, uma suspeita de um câncer de colo uterino, né, de uma lesão pré-maligna, etc. E isso, valorizando e remunerando melhor, a gente vai trazer mais alunos de medicina para a nossa especialidade, que hoje são só 0,5% dos alunos que querem fazer patologia, que eles não acham que seja uma boa especialidade. E a nossa função é oferecer os programas de residência e depois apoio para que esse patologista seja um patologista com amplo conhecimento e possa fazer a patologia de melhor qualidade para todo mundo no país inteiro. Então, era isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Kátia Ramos, e salve os patologistas.
Alvo e os patologistas. Vamos convocar aqui para a sua exposição inicial de 10 minutos o doutor Antônio Buzaide. Eu vou falar daqui dos meus 10 minutos, 5 for para a Mayra, 2,5 para a Kátia, e sobrou 2,5 para mim. Eu agradeço pelos meus 2,5. Eu vou ser breve. Pegar bandido pequeno é melhor que pegar bandido grande. Não tem nada mais óbvio e na oncologia vale o mesmo. O tratamento mais precoce, também em vários tipos de câncer, resulta em melhor evolução do paciente, maior taxa de cura. E aí entra o papel da deputada, o papel da Mayra, e, obviamente, o que a Kátia falou é, sem um diagnóstico adequado, você não consegue atirar no bandido. Eu preciso saber o que é, como é, e hoje a patologia não é só dizer que é câncer, tem uma série de nuances importantes, imperativas, para que o médico, então, desenhe um bom plano de ação. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais do que só diagnóstico precoce. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco antes. Tem que falar de intervenção primária. Se eu fosse imperador do Brasil, deputada, não presidente, imperador do Brasil, o que eu faria era, nas escolas, eu faria uma dieta saudável para todo mundo. Não vai ter porcaria nas escolas, porque eu consigo reduzir o risco de câncer dando alimento saudável. Eu não preciso diagnosticar precoce. Eu não quero precisar diagnosticar. Então, a ideia aqui é ir um pouco mais para trás. Então, a meu ver, toda vez que alguém me manda um manuscrito sobre uma dieta rica em drinks açucarados, chama-se the sugary drinks, tipo suco. Suco não é bom para a saúde, by the way. Refrigerantes em excesso não são bons, aumenta o risco de câncer. Risco de câncer de mama aumenta em 20%. Então, você tem que começar a intervir mais precocemente. Por exemplo, tem um estudo que câncer de mama em mulheres jovens, da ordem de 30 anos, está fortemente associado com a chamada dieta inflamatória na adolescência. Cheio de refrigerantes, cheio de carne vermelha, cheio de doces. Isso é tudo porcaria, by the way, porcaria. O ponto que eu quero chegar é que o diagnóstico precoce é importante, mas a gente deve fazer uma intervenção ainda mais precoce, a intervenção primária. Eu proponho, deputada, que se discuta a dieta saudável nas escolas. No meu próprio hospital, eu brigo. Eu trabalho tanto no Einstein quanto na BP. Na BP, eu sou o diretor-geral da oncologia, eu tenho alguma influência. Outro dia, na reunião multidisciplinar de câncer de mama, isso é confidencial, tinha linguiça. Não, para quem não sabe, ela disse, que delícia, linguiça, para quem não sabe, é categoria 1 pela Organização Mundial de Saúde como cancerígeno. O que quer dizer categoria 1, Buzaide? É igual ao fumo, é igual à radiação, o mesmo nível de evidência. Eu tirei uma foto, levei para o CEO, eu falei, olha, essa nutricionista, eu não sei onde ela se formou, mas ela deveria voltar para o lugar de onde se formou. Porque é fantástico, na reunião de câncer de mama, tinha linguiça. Eu não sou afetado porque, como eu sou pobre, eu levo a lancheira de casa, eu tenho a minha marmita. Vocês vão achar estranho? Eu levo a marmita todo dia para o hospital. Quando eu vou à reunião na presidência do Einstein, eu levo a marmita. Pessoal, o que é isso, Buzaide? É o almoço. E é óbvio que na presença do Einstein a comida é mais chique, óbvio. Mas, não obstante, comer saudável é importante. Então, minha sugestão é que a gente faça a intervenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado, mas vamos fazer uma intervenção mais precoce ainda. A intervenção primária e nutrição é um ponto importante que os governos podem agir. Obrigado. O senhor teria direito a falar mais 5 minutos, o senhor não quer aproveitar esse tempo, na qualidade de imperador do país? Se imperador, Cabrini, eu iria obrigar as escolas à nutrição saudável. Como o carboidrato é muito barato, o que tem normalmente? Porcaria. Na escola do meu filho, que é uma escola privada, até poucos anos atrás, tinha porcaria de verdade. Fotografei, cheguei para a headmaster, uma escola inglesa, cheguei para ela, eu queria dar uma aula voluntária. A headmaster falou, que aula o senhor quer dar, doutor Buzaide? Eu falei,
como reduzir o risco de câncer do meu filho? Aí eu tenho certeza que eu loto a sala. E aí, by the way, eu falei para ela, eu vou mostrar algumas fotos aqui do cafeteria, que são fantásticas, parecido com a da linguiça do hospital. A linguiça era boa, pelo menos, doutor? Hã? A linguiça era boa, pelo menos? Eu não sei. Eu não sei. Eu só não mandei descartar porque eles iam ficar mal no almoço. Mas o ponto, Cabrini, é que isso tem um peso absurdo. A gente estima que 1/3 dos cânceres são causados pela alimentação ruim. 1/3. Então, mais ou menos 30% é fumo. Então, se eu tirar o fumo, que o Brasil melhorou muito, by the way, nós estamos por volta de 13% de prevalência de fumo, o que é um ganho, em países asiáticos com 35%, 40% da população. Se nós trabalhássemos na alimentação saudável, reduziríamos muito mais. Então, qual é o melhor cardápio anti-câncer? Dá a receita para a gente aí. Eu consigo dar sim, não é tão difícil. Primeiro, tudo que tem na natureza, em geral, é bom. Em geral, o que a gente cria não é bom. É o que eu falo para os meus pacientes. Falo, o que isso quer dizer com isso? Se você achar uma árvore de quindim, eu deixo de comer quindim. Se não tiver árvore de quindim, não tem quindim. Então, o que tem na natureza, em geral, é bom. Frutas, verduras, grãos. Não tem doces na natureza. Não tem suco na natureza. Você acabou de inventar a porcaria do planeta. A fruta que Deus fez estava perfeita. Ela tem a fibra e ela segura a absorção do carboidrato. Aí o que o ser humano fez? Então vamos filtrar e tirar a fibra. Fica açúcar puro. No maior estudo já feito sobre bebidas açucaradas, o suco e os refrigerantes açucarados, não diet, açucarados, aumentaram o risco de câncer de mama da ordem de 20%. Não uma intervenção simplérrima. O que eu vou dar na escola? Eu vou dar água. Água boa, água potável. Eu, então, como imperador do Brasil, iria fazer uma intervenção agressiva nas escolas com dieta saudável. Sempre vai vir uma mãe brava e fala, o meu filho não come arroz integral. Ele só come arroz branco. É lamentável, mas não há nenhum caso de morte por não comer arroz no dia. À luz disso, vai ficar ou integral ou nada. Na minha casa, eu tenho filhos pequenos, de vez em quando, o filho fala assim, eu não vou comer isso, está horrível. Eu falei, não precisa. Se ficar sem jantar, não há nenhum caso de morte por ausência de uma refeição, eu vou deixá-lo se recolher. Se você tiver fome, não pode vir abrir a geladeira para pegar porcaria. E ficou claro essa parte. Ótimo. Daqui 5 minutos depois, já começa a comer o que tem na frente. Então, onde eu quero chegar é que é uma questão de hábito, de incutir o hábito do alimento saudável. Estamos falando de milhões de pessoas que poderiam ser salvas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Com uma simples mudança, uma simples conscientização. Exato. Eu passo o microfone para o Paulo, que eu tenho 1 minuto, eu tinha doado 5, mais 2, passei. Paulo. Muito obrigado, doutor Buzaide. O nosso querido Pedro III. Com a palavra agora, para seus 10 minutos iniciais, o doutor Paulo Rossi Menezes. Muito obrigado. É um prazer enorme estar participando dessa discussão, que é extremamente importante. Eu quero iniciar dizendo que, durante mais de 20 anos, eu desenvolvi minha carreira profissional como professor, pesquisador da Faculdade de Medicina da USP. Sou um acadêmico de carreira, mas desde o início do ano eu estou ocupando um cargo na Secretaria de Estado da Saúde, um cargo de gestor, que está sendo uma experiência extremamente rica para mim, pela perspectiva, pela experiência de poder ver o lado da execução daquilo que a gente busca para a sociedade. No caso da nossa conversa de hoje, é o diagnóstico precoce. Então, eu estou tendo a oportunidade de identificar onde estão os gargalos, onde estão as dificuldades do sistema para a gente poder chegar naquilo que a gente busca e tentar pensar em soluções
para esses gargalos. Acho que algumas já foram apresentadas por todos que me antecederam, mas eu quero, talvez, aumentar um pouco a compreensão da complexidade que é essa questão do diagnóstico precoce, do ponto de vista dela, de fato, poder ser oferecida para toda a população de forma equânime, que eu acho que é o que a gente também busca. O diagnóstico precoce, da perspectiva da saúde pública, envolve duas estratégias distintas. Uma foi muito bem apresentada pela doutora Mayra, que é do sintoma, do início do sintoma, a busca da consulta na atenção primária, o diagnóstico e acesso ao tratamento. A outra é a identificação para poucas situações, para poucos cânceres, de tumores que ainda são assintomáticos. É o chamado rastreamento de pessoas assintomáticas. Do ponto de vista de saúde pública, a gente tem que olhar para essas duas estratégias de forma distinta, porque elas têm implicações diferentes. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o rastreamento de pessoas assintomáticas. O Ministério da Saúde do Brasil coloca nas suas orientações para a atenção primária 3 estratégias principais: para câncer de mama, para câncer de colo de útero e para câncer coloretal. Mamografia a cada 2 anos para mulheres de 50 a 69 anos para câncer de mama, a Papa Nicolau, a citologia oncótica para câncer de colo de útero, também para mulheres, e a pesquisa de sangue oculto nas fezes para identificação precoce de câncer coloretal. Reparem que eu não falei em colonoscopia, porque colonoscopia a população mal tem acesso de uma perspectiva de diagnóstico, que dirá de uma perspectiva de rastreamento de pessoas assintomáticas. No entanto, o que a gente tem hoje, de fato, é uma realização parcial de rastreamento de câncer de mama e de câncer de colo de útero. O câncer coloretal, embora exista a diretriz, nós temos ainda muita dificuldade em implantar um programa de rastreamento de câncer coloretal. Eu tenho aqui alguns dados. Como é que a gente fica sabendo se isso está funcionando ou não? Principalmente através da cobertura. Eu trouxe alguns números que acho que ajudam a gente a pensar como que são alguns dos aspectos que nós temos que nos desafiam. Em relação à cobertura de Papa Nicolau e mamografia, nós temos, por exemplo, dados de uma pesquisa que o Ministério da Saúde faz todos os anos nas capitais brasileiras, chamado Vigitel. É uma pesquisa extremamente importante, ela é feita todos os anos por telefone, na população das capitais, e uma das áreas que ela investiga é a dieta. A dieta faz parte, e essa pesquisa permite monitorar nas capitais do país como está sendo o comportamento da população em relação à dieta. Mas também pergunta para as mulheres se elas fizeram mamografias e citologia oncótica na vida e nos últimos 3 anos. Eu peguei os dados para São Paulo, porque eu estou trabalhando com a população de São Paulo, e queria passar aqui para vocês, para a gente ver como é que é a situação. Em 2008, das pessoas entrevistadas, das mulheres entrevistadas, 89% disseram que já tinham feito pelo menos uma mamografia, mulheres de 50 a 69 anos, e 74% fizeram nos últimos 2 anos. Em 2018, esse número melhorou bastante para as entrevistadas na capital de São Paulo. 97% na vida e 82% nos últimos 2 anos. Agora, a amostra que essa pesquisa cobre é de pessoas que têm telefone fixo. Então, é uma amostra que não representa o que está acontecendo na totalidade da população de mulheres. E um dado que eu acho fundamental: entre mulheres com escolaridade de 0 a 8 anos, ou seja, o que a gente chama hoje de ensino fundamental, a cobertura nos últimos 2 anos foi de 73%.
Entre as mulheres que chegaram, pelo menos, à universidade, essa cobertura sobe para 88%. Então, aqui, a gente tem o diagnóstico claro da desigualdade social, que não é só de questão de acesso, no meu modo de ver. Também ela tem relação direta com o nível educacional para poder ter acesso à informação, compreender essa informação e poder buscar as ações para o diagnóstico precoce. Em relação à população do Estado de São Paulo, nós temos estimativas de cobertura de mamografia para a população SUS-dependente. No Estado de São Paulo, cerca de 60% da nossa população depende exclusivamente do atendimento no SUS. E nós conseguimos, em termos de... Se a gente considerar que a cobertura ideal é 70% das mulheres fazendo a mamografia a cada 2 anos, essa cobertura subiu de 59% da meta para 80% em 2010, para 80% em 2014, e caiu de novo para 70% em 2018. Provavelmente consequência também da situação econômica do país nos últimos anos, dificultando o acesso da população a esse tipo de exame. A questão do diagnóstico precoce através do sistema por sintomas, ela é muito mais complexa, porque a atenção básica ela é responsabilidade dos municípios. Os exames especializados, o que vão permitir o diagnóstico com complexidade cada vez maior, como mostrou a doutora Kátia, né, eles requerem um nível que a gente não vai ter na atenção primária. Então, é preciso uma articulação de nível municipal com nível estadual, com financiamento federal, para que as coisas possam funcionar. Então, eu acho que as leis, sem dúvida que as leis vão contribuir, mas as leis, por si só, não vão permitir com que as coisas melhorem. É preciso ter financiamento, é preciso ter capacitação, é preciso ter articulação entre os diferentes níveis. Para concluir, a Secretaria e também a questão da tecnologia. Nós estamos começando uma experiência piloto muito interessante para diagnóstico de câncer de pele, através de teledermatologia. O médico da atenção primária usa um aplicativo, tira uma foto da lesão suspeita e um centro, que inclusive está baseado no Albert Einstein, recebe aquela foto e dá um laudo. Ou um laudo diagnóstico definitivo, que o médico da atenção primária pode fazer a conduta, ou a indicação de especialista ou de biópsia, que provavelmente vai ser num centro referenciado para essa atenção primária. Então, são algumas questões que eu queria trazer para colocar, para ampliar o nosso debate. Muito obrigado pela atenção. Espero que a gente continue essa discussão. Doutor Paulo Rossi, muito obrigado. Olha, eu fico impressionado com o nível de pessoas que acabam de se pronunciar aqui. Se o Brasil tem cérebros desse nível, se o Brasil tem pessoas com esse nível de atuação, por que é que nós não podemos e devemos evoluir? Muitas vezes as pessoas pensam que quem não faz o diagnóstico precoce é uma pessoa que não tem acesso à informação, é uma pessoa que não teve acesso a uma educação devida. Mas eu posso abrir para vocês um caso muito pessoal. Eu perdi a minha mãe, vítima de câncer de mama, porque ela não foi diagnosticada precocemente. E ela era uma pessoa que lia todos os dias, mas se acomodou, não fez o diagnóstico precoce. Ainda teve 5 ou 6 anos de uma vida de ótima qualidade, mas ela poderia ter sido curada. Então, a questão do diagnóstico precoce ela é vital e ela diz respeito a cada um de nós. E nós temos aqui pessoas que podem mudar drasticamente esse quadro, desde que possam, inclusive, coordenar em conjunto os seus níveis de atuação. Nós temos aqui, por exemplo, a doutora Mayra Calef, que fez uma brilhante exposição, ela mergulhou a fundo na situação de câncer no país, ela conseguiu mostrar os números reais e a importância do diagnóstico precoce. Ao seu lado, doutora Mayra, a senhora tem a deputada Silvia Cristina Mâncio, que é uma das deputadas mais atuantes, e ela coordena a frente parlamentar da luta contra o câncer. Portanto, a senhora tem uma oportunidade única
de fazer um pedido, um apelo ao Congresso, só pode realmente fazer um apelo de uma forma veemente, porque eu sei que a deputada Silvia entende isso, ela é muito experiente nisso, mas eu só tenho o que é que a deputada pode e deve saber, pode e deve conhecer, o que ela precisa levar ao nosso Congresso Nacional no sentido de diminuir esse abismo. Esse abismo é algo que impressiona. Na rede pública, 7 de cada 10, 7 casos são diagnosticados precocemente. Na rede privada, na rede pública, apenas 2. Como diminuir esse abismo que impressiona e que não é digno de um país que quer se modernizar? Ela deu a dica já, né? Porque quando eu levantei a bola e disse assim, tiraram da pauta por um motivo que a gente não desconhecia, que a gente desconhecia. E ela falou o motivo, porque ia custar caro. Eu só quero contar uma coisinha. Quando nós começamos, em 2006, 2007, a batalhar pela lei dos 60 dias, foi-nos dito que era inconstitucional. Por quê? Jamais o legislativo poderia dar um prazo para o executivo. Fomos e foi. Conseguimos convencer que, se não fosse isso, nunca teria um prazo. A lei dos 60 dias, hoje, para começar um tratamento, ela é fator até de cobrança, se a produção está adequada, se não está adequada. O INCA foi chamado para desenhar um projeto que se chama Painel Oncologia, só para medir a lei dos 60 dias, se estaria ou não sendo cumprida. Ok. O que eu levo disso? Não tem dinheiro? Quando o Instituto da Mama e o IMAMA começaram a falar da mamografia, não fala de mamografia, porque não tem mamógrafo. E a gente começou a bater. Autoexame não basta. Autoexame não basta. De novo, não tem mamógrafo? Acharam os mamógrafos. Hoje em dia, foi dito aqui que quase 90% das pessoas fizeram uma mamografia de 50, 69. Não é o ideal? Não. Então, o meu pedido para a doutora, para te responder, nós precisamos parar de dizer que não tem dinheiro, chamar a sociedade civil, privado e público, e conversar. Vamos achar onde é que está o recurso, porque não é só uma questão de dinheiro. A doutora bem falou. Nós precisamos recursos humanos, nós precisamos treinamento, nós precisamos um esforço conjunto, um mutirão. Somos todos soldados. Me diz o que eu tenho que fazer. Nós vamos lá. Deputada, o que o Congresso pode fazer para melhorar a nossa situação? O nosso trabalho agora é ir realmente de frente para que o Senado acate. Não precisa, inclusive, de emendas, na minha concepção, enquanto presidente da Frente Parlamentar, porque a lei foi muito bem escrita, e, se ela tem uma emenda, ela volta para a Câmara, para uma nova aprovação, e já está muito moroso isso. O que eu disse aqui foi de uma maneira muito tranquila, eu estou aqui para dizer a verdade. Então, quando foi retirado, em que a gente ouvia de alguns grupos, não, a gente tem que pensar direito, presidente da Frente Parlamentar, porque vai custar, vai ser moroso, enfim. E aí o nosso combate, porque quanto custa uma vida? Quando nós falamos de pessoas que nós amamos, de pessoas que a gente quer bem, e hoje nós não estamos falando para as nossas famílias, para amigos, nós estamos falando de uma maneira geral para o Brasil todo, nós estamos falando de vidas. Então, de que maneira? Eu quero muito em breve, através das redes sociais, da FEMAMA, da Abrale, de tantas outras, nós estarmos realmente, junto com os 240 parlamentares que aderiram à Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, uma das maiores na Câmara Federal, de que nós
avancemos, que conseguimos realmente a aprovação no Senado. Falava-se muito, inclusive com o ministro Mandetta, mas a gente precisa da aprovação da reforma previdenciária. Ela já está aprovada pelo Congresso, eu acredito que passe também no Senado, então não tem por que a gente estar parando aí, encontrando dificuldades para que as coisas caminhem para frente de maneira efetiva, que é o que nós estamos lá para isso. Vamos voltar a isso, né? Isso é muito palpitante e a senhora pode, evidentemente, dar uma contribuição bem importante. A senhora convive diariamente com discussões com os nossos congressistas, muitos deles despreparados para falar sobre um assunto tão importante, até porque eles foram praticamente monopolizados por um outro tipo de discussão, outro tipo de pauta. E muitas pautas importantes deixaram de ser devidamente discutidas, embora a senhora tenha lutado, e lutado com muito vigor, todos os dias eu tenho acompanhado a sua atuação. A senhora é uma deputada atuante, mas a senhora luta também contra uma mentalidade, muitas vezes, retrógrada do congressista médio brasileiro. O senhor vai poder falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu gostaria de saber da doutora Kátia Ramos. Doutora, nós sabemos que, muitas vezes, pacientes fazem os seus exames, passam por uma bateria de testes, e, mesmo assim, o diagnóstico é feito tardiamente. Mesmo a pessoa tendo procurado passar pelos exames. Por que isso acontece? E como evitar que isso possa acontecer? Qual é o melhor caminho para um diagnóstico precoce, para que a gente mude, de fato, esse cenário? Bom, primeiro, acho que também tem essa grande desigualdade, né? Então, você não... Quando você entra num grande hospital, um hospital, né, que a gente tem muitos, a gente vive assim numa ilha, né, isolada aqui, né, a medicina que a gente pratica, né? Então, você tem 24 horas, você tem um diagnóstico com essas caracterizações moleculares, já foi discutido no tumor board, o tratamento já está determinado, já vai ser feito aquilo. Então, é uma medicina que não existe, né? Essa lei do diagnóstico em 30 dias, ela vai passar quanto dos laboratórios e quanto existe de gente para trabalhar para fazer esse diagnóstico, né? Então, a deputada Silvia Cristina falou que ela vai tentar lutar que está tentando lutar por essa revisão dessa tabela SUS. Então, eles falam, não, mas a tabela SUS não vale, porque não é... Lógico que vale, a tabela SUS é que vale, o convênio se baseia na tabela SUS para fazer a tabela dela, eles vão no laboratório, nós temos uma colega patologista aqui na plateia, ela fala assim, olha, tem serviço que vai lá e fala assim, olha, eu pago o SUS menos 30% para você, você aceita? Então, é isso que a gente... A realidade que a gente vive é essa. E o que acontece? Você não tem como... Você não paga o custo, né? Então, como é que você vai exigir um diagnóstico em 30 dias se você não tem laboratório suficiente para fazer isso? Não tem pago... essa remuneração não paga o custo do diagnóstico primário, né, que é o diagnóstico histopatológico, etc., né? Então, eu acho que tem que fazer isso é uma coisa fundamental, essa discussão, entendeu? A primeira coisa que eles falam é, não tem dinheiro, não adianta falar. Nós fomos uma vez, ele veio, o ministro da Saúde, na época, veio aqui na MB, o Ricardo, né? Desculpe, esqueci. Desculpa, o nome é Ricardo, né? O deputado, que era o ministro da Saúde naquela época. Aí eu falei assim, olha, eu estou representando a Sociedade Brasileira de Patologia, nem o meu nome eu consegui falar. Olha, se é para aumentar preço, não tem dinheiro, não vamos. Então, próxima pergunta, pode passar para o outro. Falei, tá bom, então, você vai discutir como. Então, isso é fundamental. Como é que você vai falar? A lei é 30 dias, mas não tem laboratório para fazer. Tem hospitais, por exemplo, no Norte e Nordeste, que diz que você entra no centro cirúrgico, tem uma sala que tem peça cirúrgica que é acumulada há 2 anos, que você não tem laboratório para fazer. Então, que medicina é essa, né, que a gente está fazendo? Isso a gente tem que pensar muito bem, né? Doutor Burzatti, o senhor falava aí da importância, né, da alimentação como forma efetiva de se evitar a ocorrência do câncer. O senhor falou da importância da água. Aliás, a água precisa ser alcalina, doutor? Ou não? Não, isso é besteira. Besteira extrema, como eu chamo. Certo, uma ignorância. Explico melhor. Eu vou elaborar para explicar por que a palavra besteira é tão forte. O câncer, de fato, de propósito, produz um ambiente ácido ao seu redor. Isso foi descoberto na década de 40
por um cientista alemão chamado Otto Warburg, Prêmio Nobel de Medicina. Ele não entendia bem por quê, mas ele descreveu que a célula cancerosa puxava o açúcar e produzia ácido lático. 80%, 90% dos cânceres falaram, olha, isso é uma coisa comum a quase todos os cânceres que eu estudei. Não sei por quê, nem é muito esperto, porque a célula normal produz muito mais energia puxando a glicose, o açúcar, por uma outra via, chamada ciclo de Krebs. Isso na década de 40. Hoje, a gente sabe que esse microambiente ácido suprime o sistema imune. Então, a célula cancerosa gasta um esforço absurdo para puxar muito mais açúcar, para produzir energia, para estar viva, porque com esse microambiente ácido, o sistema imune é suprimido. O problema, embora isso seja verdade, tem na internet e em outras partes das redes públicas, que se você tomar suco de limão ou água alcalina, vai regredir o câncer porque eu tiro esse microambiente ácido. Isso não é possível fazer. É igual pular no avião e querer derrubar o avião pulando. Não funciona. As aletas do avião nem mexem o avião se você pular. O pH sanguíneo, isto é, que controla a acidez do sangue, é tão precisa que se eu conseguir realmente subir o pH do sangue e torná-lo alcalino, eu provavelmente estou parando na UTI já. Então, não é possível. Então, embora o conceito do microambiente ácido é corretíssimo, é um absurdo achar que tomar água alcalina a pH de 10 vai fazer subir o pH sanguíneo. Se subir, você já começou a se sentir mal, porque o avião está caindo. Então, só para elaborar, por isso eu falo, eu recebo essa pergunta no consultório, obviamente, 50 a 50 vezes por dia, tá certo? E é fácil vender, porque eu acabei de dizer que o microambiente ácido é importante, cito o efeito Warburg, que é esse cientista, e aí eu falo o filtro Buzaide com água alcalina, pH 10, R$10.000. Nossa, se o Buzaide falou que é bom, deve ser bom. E vendem de rodo. E não é raro pacientes comprar, e não é barato esse filtro alcalino. Não é. Então, isso é abobrinha. Não é possível. Lógico que tem drogas, tem gente tentando desenvolver drogas para alcalinizar o microambiente, fazer o sistema imune funcionar melhor, mas não é fácil, não. Porque chegar no tumor sem machucar os tecidos normais do caminho não é uma tarefa fácil. O bandido é esperto. Então, aquilo que o Otto Warburg escreveu na década de 40, que ninguém entendia bem o que era, estava cheio de lógica atrás. Parecia que a célula cancerosa não era esperta, ela extra esperta. Muito obrigado. You're welcome. Acho que esse é um conhecimento prático, né, que pode ser usado por todos os brasileiros no seu dia a dia. Doutor Paulo Rossi Menezes, o senhor que faz parte do governo do Estado de São Paulo, como diminuir essa defasagem entre o diagnóstico público e privado no país? Como diminuir esse abismo pela sua experiência pessoal? Bom, eu acho que é preciso pensar em várias dimensões ou áreas de atuação. A primeira que foi mencionada é a atenção básica, a atenção primária. Os profissionais da atenção primária sempre foram considerados profissionais que fazem uma medicina e uma saúde simples. Eles seriam profissionais com uma formação muito mais básica do que os outros. Hoje, a gente sabe que esses profissionais devem ser especialistas. Eles precisam ter um treinamento, uma capacitação para poder justamente reconhecer a situação de uma pessoa, por exemplo, que apresenta um sintoma inicial de câncer e seguir um caminho através de um protocolo para chegar a um diagnóstico rápido e o tratamento rápido. Então, é preciso trabalhar nesse nível com o que a gente chama de desenvolvimento de linhas de cuidado, para que esses profissionais saibam exatamente como proceder frente a essas situações. A segunda questão que eu mencionei rapidamente, a tecnologia. Eu acho que a gente precisa
incorporar a tecnologia talvez para duas áreas principais. A primeira é o sistema de vigilância e sistema de informação em saúde. Nós precisamos ter informações o mais precisa possível do que está acontecendo com a população para poder fazer o diagnóstico do que está acontecendo e tomar medidas e fazer o planejamento para que se melhore isso. O painel Oncologia é um bom exemplo. Ele começou a funcionar recentemente, a gente está começando a trabalhar com ele e já vê, por exemplo, que no estado de São Paulo nós temos que correr muito atrás do prejuízo só no sentido de tempo entre diagnóstico e início de tratamento. Então, sistema de informação é fundamental. Tecnologia para que a atenção primária possa conversar de uma forma mais eficiente com os níveis especializados. Alguns dos exemplos que a Kátia colocou de diagnóstico por biologia molecular, não adianta a gente achar que vai ter em todos os lugares, nós vamos ter em alguns lugares. Talvez a comunicação entre a rede básica e esses centros tenha a tecnologia vai colaborar muito para que ela fique mais eficiente. E eu mencionei a questão do financiamento. Financiamento é um gargalo. Não é à toa que o ministro não quer conversar, né? A gente teve a emenda constitucional que limitou o gasto em saúde e educação. Como é que a gente sai disso? Eu não sei. Eu acho que a Silvia vai ter que discutir isso. Como é que a gente consegue melhorar o financiamento em saúde para que, de fato, a gente possa ter os recursos que são necessários para poder... Como fazer omelete sem ovos, né? É isso. A doutora Mayra quer entrar nessa discussão. Acho que nós temos muito a colaborar, porque você, como um gestor, abrindo as suas angústias, a gente pode pensar junto. E é isso que nós estamos tentando fazer. Porque, por exemplo, já diminuir o desperdício já é uma forma de investir no que pode dar certo. E eu te digo por quê. Existem coisas muito básicas em alguns certos tipos de câncer, como é o caso do câncer da mama, que é um dos mais óbvios, que a gente pode, de 10 pacientes, ajuda aí, Buzaide, de 10 pacientes que vêm com um caroço na mama, 9 não são nada. 1 é câncer. Só que elas estão na mesma fila para fazer o diagnóstico, se é um cisto ou se é um câncer, e aí acumulando peças, porque fazem cirurgias desnecessárias, que uma simples ultrassonografia, que paga R$12, né? R$12, por isso que não tem no SUS, uma simples ecografia, ultrassom, poderia decidir se essa paciente fica numa fila prioritária ou não. Então, aí eu volto naquilo que foi dito agora. Por favor, gente, está na hora de a gente pensar diferente, porque se nós continuarmos pensando como a gente está fazendo agora uma medicina de atenção básica, mas como estamos fazendo agora com essa fragmentação do sistema, o paciente vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá e marca lá, ele não caminha, ele não consegue andar pelo sistema. Se a gente conseguir usar tecnologia, e eu sempre chamo um chip, que se chama CPF, por exemplo. Yes? Se a gente conseguir dizer, olha, bota pelo CPF, essa paciente é suspeita, é de risco, e aciona mecanismos tecnológicos, aplicativos, por exemplo, a paciente vai ser, por exemplo, a gente vai conseguir segui-la para saber se ela está conseguindo ou não superar. Então, vamos conversar? Eu acho que essa é a ideia, é botar isso tudo na mesa. Amanhã, no City Cancer Challenge, no painel, às 11h15, a gente vai trazer algumas ideias. Comercial. Deputada Silvia Cristina, é muito bom, é muito salutar a gente ver soluções saindo daqui, né? Partirmos para coisas
atitudes práticas. Deputada Silvia Cristina, que distância estamos de uma verdadeira revolução no diagnóstico precoce no Brasil? Eu acredito que bem mais próximo de algumas soluções que nós realmente estamos querendo há tanto tempo. Para fazer esse estudo, inclusive apresentar essa relatoria agora, nesse semestre, eu tenho visitado algumas instituições para saber um pouco de algumas receitas. E teve um painel hoje de algumas entidades que estavam aqui falando em que o SUS realmente tem feito de melhor e aquilo que deu certo. E nós recebemos aqui várias instituições, entre elas o Hospital de Amor. Hoje o Hospital de Amor está lá em Rondônia, lá em Porto Velho, numa região que, infelizmente, nós não tínhamos esse atendimento, que é um dos melhores protocolos em tratamento de câncer, e que o SUS ainda não libera todo o recurso necessário para o tratamento, porque o tratamento de câncer ele é caro. Mas como sobrevive? Porque, quando se vê que algo é sério, a população ajuda. O comércio ajuda, as empresas ajudam. Só para vocês terem uma ideia, a população de Rondônia ajuda em cerca de 20 milhões de reais por ano para essa entidade. O que falta no SUS, a comunidade ajuda porque sabe que o trabalho é sério. Recentemente também eu visitei o SARA, que é lá em Brasília, saí do meu gabinete, eu não gosto de ficar muito trancada, fui lá para saber o que realmente dava certo para que nós, nessa relatoria, que eu sei que ela não vai agradar o Ministério da Saúde, mas nós vamos levar soluções para que depois não tenha a possibilidade de falar, nós não vamos aceitar essa sugestão. Nós vamos dar as sugestões que seriam práticas, não para fazer milagres, mas para avançar daquilo que nós realmente estamos aqui discutindo e dar uma solução prática. Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que vocês querem primeiro? Bom, a ruim é que não vai dar tempo da gente abrir perguntas para vocês, por causa da programação, enfim. E a boa é que a gente ainda tem 5 minutos. Então, doutora Kátia e doutor Buzaide, quais são as boas notícias, o que vem pela frente em termos de descoberta tecnológica que pode revolucionar potencialmente o diagnóstico precoce na medicina de um modo geral? Essa pergunta é muito complexa, do Buzaide. A meu ver, o futuro da medicina provavelmente vai ser diagnóstico por biópsia líquida. Isto é, você não precisa pôr uma agulha no câncer, mas a gente sabe que o câncer libera na corrente sanguínea pedaços dele, fragmentos de DNA, etc. Então, existem estratégias hoje, intensa pesquisa, óbvio, ainda não é parte da rotina, mas eu acredito que um dia vai substituir a biópsia por patologia num grande número de casos. Óbvio, quanto menor o tumor, menos cai no sangue. Então, tumores muito iniciais quase não liberariam material no sangue, o que dificultaria o diagnóstico. Esses provavelmente seria obrigatório a biópsia do próprio tumor. Mas tumores já um pouco mais avançados, não precisam ser extremamente avançados, a tecnologia está mostrando um aumento muito grande na sensibilidade da detecção de componentes da célula cancerosa no sangue, o que chama-se biópsia líquida, para o diagnóstico da doença e para a monitoração da doença. Então, se eu for apostar no futuro, eu apostaria em biópsia líquida. Kátia. Eu concordo, e o patologista está nesse campo também, né? Então, a identificação das alterações moleculares. E hoje até é uma questão obrigatória, né? Principalmente na progressão da doença, para você ver se o tumor ele mudou de característica ou não, né? Então, isso também vai ser uma realidade. E a gente acha que tecnologia encarece as coisas, né? A tecnologia, ela barateia as coisas e aumenta a disponibilidade para a população, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de câncer do colo uterino, por exemplo,
Muitos países, né, na Escandinávia, na Europa, já têm substituído a citologia, né, que a gente faz, que você precisa de um profissional para saber exatamente como colher, tem que ser bem coletada, etc. Outro profissional para analisar. Ela tá migrando para a identificação do HPV, que está relacionado quase 100% das vezes ao câncer do colo uterino. Então, é muito mais fácil, muito mais barato. Você pode fazer isso com autocoleta, por exemplo, se você está lá na Amazônia, né, você pega um barco, você sobe o rio de barco, vai deixando o material para coleta, a própria mulher faz uma autocoleta, você vai passando, na volta já recolhe, já faz o PCR no próprio barco. Isso é fato. Na Holanda, na Suécia, etc. Então você substitui. Quem que é a pessoa que tem que ir para a citologia, tem que ir para a biópsia, o ano que vem tem que fazer de novo? É aquela pessoa que é HPV positivo, porque essa é a pessoa que vai fazer o screening. Ela seleciona a pessoa de risco. Então, para o sistema público de saúde, é muito mais barato. E um PCR é muito mais barato do que uma citologia, etc. Então, eu acho que a tecnologia ela só vai trazer benefício e ela vai baratear o custo para o sistema de saúde. Mas, doutor Paulo, daquilo que existe no exterior, o senhor que lida com o dia a dia, o atendimento aos pacientes, o que falta ter no Brasil em termos de equipamento, em termos de recurso? Bom, eu acho que equipamentos e recursos a gente tem razoavelmente. Acho que, por exemplo, no estado de São Paulo, hoje, não faltam mamógrafos. Nós estamos discutindo na Secretaria de Saúde do Estado a necessidade de ter as carretas ainda, porque elas têm um alto custo e um impacto muito pequeno. E não há, de forma geral, necessidade de novos equipamentos nesse sentido. Existe a incorporação de novas tecnologias, particularmente em relação a tratamentos. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem na Secretaria, o quanto que a gente consegue trazer de novas opções terapêuticas muito mais eficientes, né? E também, eu diria que essa modernização de processos ela é fundamental. Nós estamos discutindo a mudança, por exemplo, do processo de rastreamento de câncer de colo de útero para que ele fique mais custo-eficiente, inclusive. Então, eu acho que é muito mais essa questão de modernizar os processos. Eu posso citar também que a gente já tem pilotos para marcação, para agendas eletrônicas de marcação de consulta da atenção primária até o nível especializado. A gente está com um projeto piloto em Ribeirão Preto nesse sentido. Isso agiliza também o processo do paciente chegar ao diagnóstico. Mencionei a teledermatologia como um outro processo que também... Então, eu acho que a gente tem que melhorar a gestão, a organização do serviço, mas eu volto a insistir. Hoje, do que se gasta em saúde no país, 1/3 vai para o SUS e 2/3 vão para o setor privado. Então, é uma diferença de financiamento brutal. Se a gente tivesse esse dinheiro gasto para o SUS seria muito parecido com aquele que a gente admira em muitos países desenvolvidos. Gostaria de agradecer e parabenizar a contribuição de vocês. Uma salva de palmas para eles. Eu saio daqui repleto de esperança de que a gente possa evoluir, e essa esperança vem, inclusive, do nível do debate que eu pude presenciar. Me sinto um privilegiado por ter compartilhado esse debate com vocês e por ter recebido essas informações que vocês passaram, e nós, com certeza, podemos fazer um grande avanço, desde que vocês possam, inclusive, contribuir ativamente dentro da área de atuação de cada um de vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de lembrar, inclusive, que muito em breve, questão de 20 dias, um mês, eu vou lançar um livro chamado No Rastro da Notícia, e um dos capítulos fala sobre o dia a dia de um paciente de câncer. Muito obrigado, foi um privilégio estar aqui com vocês. Um grande abraço. Your eyes gonna make you zombie.
somebody.